Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu sou o professor Matheus e nessa aula eu vou falar para vocês sobre essa novidade que o RGPD trouxe no que diz respeito aí à proteção de dados pessoais aqui na Europa, que é a ideia de responsabilidade. Mas como assim? O que quer dizer isso? Então vamos lá. Uma das grandes novidades do RGPD em relação à diretiva anterior, a diretiva 9546/CE, diz respeito à responsabilidade no que diz respeito ao tratamento de dados, né? Ficou ali um pouquinho repetitivo, diz respeito, mas você entendeu o que eu quero dizer aqui, né? Ou seja, essa ideia de responsabilidade é uma das maiores novidades do regulamento e da própria função de proteção de dados pessoais. O que quer dizer isso, né? O que se quer dizer com essa ideia de responsabilidade? Aí eu trouxe aqui o artigo 5º, número 2. Né? Esse dispositivo traz que o responsável pelo tratamento é responsável pelo cumprimento do disposto no número 1 do artigo 5º e tem de poder comprová-lo. Aqui, o responsável e responsável ali não é um erro meu, tá? Ou seja, está sim no artigo 5º, número 2, né? Ou seja, o responsável pelo tratamento, a empresa e a pessoa ali, né, que é a responsável por isso, ela é responsável pelo cumprimento do disposto no número 1 desse mesmo artigo 5º e mais, ela precisa comprovar o que está disposto ali no número 1 do artigo 5º. Ou seja, a ideia que eu quero trazer aqui é que se está agora colocando que o responsável pelo tratamento é que tem a responsabilidade. Né? Ou seja, não é a autoridade de controle, como a gente vai ver mais para frente em outras aulas, ou não é o cidadão, né, que ele deve fiscalizar, ou seja, é a própria instituição, é o responsável pelo tratamento que deve cumprir os seus deveres. É como aquilo que eu falei na aula anterior, ou em aulas anteriores, quando eu falei sobre o direito dos titulares de dados, quando eu falei aquela questão do apagamento. Ou seja, não é o cidadão que deve exercer o seu direito ao apagamento, é a empresa, é o responsável pelo tratamento que deve cuidar de apagar os dados pessoais com base naqueles princípios da minimização dos dados, da exatidão e principalmente da limitação no tempo da manutenção dos dados pessoais na base de dados da empresa. Então, nesse sentido, a ideia aqui é que o RGPD traz para o responsável essa ideia, essa noção de que é ele que deve cuidar dos dados pessoais, não é o cidadão. O cidadão não tem de se preocupar com isso. Quem tem de se preocupar com isso, quem é responsável, é a empresa. Também o artigo 24, a epígrafe do artigo 24 é exatamente essa: responsabilidade do responsável pelo tratamento. E esse artigo 24 traz isso aí, que o responsável pelo tratamento aplica as medidas técnicas e organizativas que forem adequadas para assegurar e poder comprovar que o tratamento é realizado em conformidade com o presente regulamento. Então percebam que compete a ele, ao responsável pelo tratamento, e repetindo aqui um pouquinho, né, aplicar as medidas técnicas e organizativas que forem adequadas para assegurar que o tratamento é realizado conforme o regulamento e para poder comprovar que esse tratamento que ele, responsável, está fazendo está de acordo com o regulamento. Perceba você então que ele precisa concretizar o regulamento e ele precisa provar que ele concretiza o regulamento. Essa é a ideia, então, que está presente aí no RGPD e que não existia na diretiva. Ou seja, o mecanismo de controle deixa de ser prévio, como era na diretiva 95, e passa a ser posterior, sendo responsabilidade das empresas protegerem os direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares. Tem um errinho ali, não é dos direitos, os direitos. Então perceba, como eu disse agora, não é o cidadão que deve se preocupar, é a empresa que é responsável pela proteção dos direitos e liberdades. E veja aqui você, que aqui o regulamento ele não fala nem mesmo em proteção dos direitos de dados pessoais, mas proteger os direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares. Então veja que aqui significa dizer que a empresa é responsável por garantir a proteção dos dados pessoais, ao ponto
de evitar que uma eventual violação disso gere problemas para os demais direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares. E aí aqui vale lembrar, claro, que não há uma fórmula mágica, entre aspas, aqui, né, igual para todas as organizações. Quer dizer, as obrigações que recaem sobre o responsável pelo tratamento, nessa responsabilidade, é claro, dependem da natureza, do âmbito, do contexto, dos fins do tratamento e dos riscos para os direitos e liberdades dos titulares de dados. Ou seja, essa responsabilidade aqui, ela é entendida aplicando-se a ela o princípio da proporcionalidade. Ou seja, é a ideia aqui chamada de adaptabilidade. Ou seja, determinação das medidas concretas a serem aplicadas em função do risco do tratamento e do tipo de dados que são tratados. Quer dizer, é como eu falei em uma outra aula. Uma coisa é a empresa que coleta o seu nome completo e o seu e-mail. Se esses dados forem vazados, gera um risco para você, que é o titular desses dados pessoais? É claro que vai gerar. Agora, a responsabilidade dessa empresa para com você é muito menor do que daquela outra empresa que tem o seu nome, endereço, telefone, e-mail, CEP, RG, CPF e a sua renda, por exemplo, e aí deixa que esses dados sejam vazados. Então perceba que as duas têm responsabilidade, mas é claro que a responsabilidade de uma é menor do que a responsabilidade da outra no caso. Então, de acordo com esse enfoque, que é uma interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a questão de proteção de dados, algumas das obrigações que o RGPD prevê só se aplicam quando existir um elevado risco para os direitos e liberdades, enquanto que outras obrigações devem moldar-se em função do nível e do tipo de risco que os tratamentos envolvem. Então, nesse sentido, uma das principais responsabilidades é a de a organização expor em sua política de privacidade o fundamento legal que permite a recolha e o tratamento dos dados, como está lá no artigo 3, número 1, a linha C, e o artigo 14, número 1, a linha C. Ou seja, é uma responsabilidade da empresa em dizer na sua política de privacidade: estou coletando seus dados pessoais com base no consentimento. Estou coletando seus dados pessoais com base no cumprimento de obrigação legal. Estou coletando seus dados pessoais com base no interesse público. Estou coletando seus dados pessoais com base no interesse vital. Enfim, utilizar um ou mais daqueles fundamentos de licitude que eu expliquei nas aulas anteriores e deixar isso explícito na política de privacidade. Isso é uma obrigação, é uma responsabilidade que a organização, que a empresa tem para com a pessoa singular. E além disso, como está aqui, a organização também é responsável por adotar procedimentos que facilitem o exercício de direitos por parte dos titulares de dados pessoais. Ou seja, está lá no artigo 12, número 2, a questão dos direitos dos titulares de dados pessoais. Ou seja, como está em outra aula minha. Então, nesse sentido aqui, é necessário que a organização seja explícita em dizer que vai adotar o procedimento A, B ou C para facilitar o exercício dos direitos dos titulares de dados pessoais. Isso é uma obrigação, uma responsabilidade que a empresa tem. E aí, conforme o artigo 4º, número 7, importa destacar que a responsabilidade abrange entidades públicas e privadas. Ou seja, não é a privada só que tem que fazer isso, a pública também. Ou seja, não há distinção em relação à natureza jurídica. Artigo 4º, número 7 do RGPD deixa isso explícito. A responsabilidade abrange tanto entidades públicas quanto entidades privadas. Portanto, ambas devem cumprir com essas obrigações, devem concretizar essas responsabilidades. Essas que eu citei aqui na aula, ou seja, a questão lá da política de privacidade e o fundamento legal da coleta e recolha e tratamento dos dados pessoais, e essa dos procedimentos para facilitar o exercício de direitos, dentre outras obrigações e outras responsabilidades, claro, que as organizações, que as empresas têm para com os titulares de dados pessoais. Então, em síntese, a gente tem aqui as responsabilidades, ou seja, além daquelas que já foram faladas ali anteriormente.
Artigo 24 traz a questão da gestão adequada dos riscos. Ou seja, a empresa deve gerir adequadamente os riscos na recolha e tratamento dos dados pessoais. O artigo 6º e os artigos 12, 13 e 14 trazem a obrigação de cumprir os direitos dos titulares. Artigo 28 fala sobre a responsabilidade que a organização tem em escolher o subcontratante. Artigo 30 fala da responsabilidade sobre o registro de atividades do tratamento dos dados pessoais das pessoas singulares. Artigo 32 fala sobre as medidas de segurança a serem seguidas pelos responsáveis pelo tratamento e pelos subcontratantes. O artigo 33 e 34 falam sobre a obrigação de notificação de violação dos dados pessoais. E o 25, voltando ali um pouquinho, fala sobre a proteção de dados by default e by design. Ou seja, na hora em que o processo todo de recolha e tratamento de dados pessoais está sendo pensado, ou seja, ele não é nem está sendo aplicado, quando ele ainda está sendo pensado, a proteção de dados pessoais já deve ser alguma coisa padrão, né? Ou seja, já deve ser aquela base padrão a partir da qual a empresa vai então criar não só as suas políticas, mas também as suas ações, a sua forma prática de coletar, né, de recolher e de tratar aqueles dados pessoais dos seus usuários, no caso. Então é isso sobre responsabilidade, essas são as ideias que eu quero passar aqui para você nessa aula de hoje. Espero que essa ideia de responsabilidade do responsável pelo tratamento tenha ficado claro para você, especialmente a parte de que agora a responsabilidade está nas mãos da empresa e não do cidadão. Mas se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aí nos comentários a sua pergunta, que com certeza eu respondo para você em um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá!